Vamos continuar agora com o nosso simpósio, convidando a Larissa Cavalcante de Almeida. Ela é formada em Ciências Contábeis pela Unicristos e pós-graduada pela Lubrate em Psicologia Transpessoal, e ela tem desenvolvido sua carreira com foco no autoconhecimento e na transformação pessoal através da terapia transpessoal. Larissa, muito bem-vinda, é uma honra tê-la conosco. Obrigada, é uma honra também estar aqui, né, com todas essas transformações que a transpessoal proporciona para a gente, tanto no curso, como na clínica, como no dia a dia. Abre um novo olhar para a gente viver a vida até de uma maneira diferente, mais integrada. Vou tentar compartilhar aqui. Certo? Deu sim. Bom, eu vou falar sobre a importância da abordagem integrativa no acesso e integração das emoções na adolescência. Por que falar sobre as emoções na adolescência? Né? A adolescência é uma fase essencial para esse desenvolvimento emocional, pois, falando em reis, a adolescência, a fase da adolescência é a pura emoção. Né? Então, são muitas emoções que o adolescente não consegue lidar. Muitas emoções ao mesmo tempo, ele não consegue dar nomes, ele não consegue lidar. E principalmente na fase da puberdade, das transformações, né? E os pais também, às vezes, não têm tempo ou estrutura para oferecer um acolhimento, para lidar com aquela emoção. Então, acaba que, principalmente no mundo de hoje, não tem essa imersão na tecnologia, essa desconexão com o ser, eles acabam não sabendo lidar com as emoções e vão para as distrações, né? Tem muito acesso hoje a ficar no celular, e aí eles acabam se desconectando de si mesmos e passa por muitas dificuldades. Hoje você vê muitos adolescentes com ansiedade, com depressão, com muitos casos de suicídio. Então, durante a minha trajetória na transpessoal, veio muitos adolescentes até a minha, assim, eu acho que não foi por acaso. Então, eu resolvi me aprofundar um pouco mais para poder ajudar essas pessoas. Então, eu comecei a atender no social adolescentes e adolescentes online. Então, foi um grande desafio que eu precisei vencer. Então, estou aqui para compartilhar os meus aprendizados, né, durante essa trajetória. Larissa, Então, o os seu desafios. som, Larissa, o seu som está um pouquinho fundo. Se você conseguir ajustar o microfone mais próximo, a gente consegue ouvir um pouquinho melhor. Tá bom. Agora já melhorou, só de você ficar mais perto. Melhorou? Tá certo. Sim. Bom, então, eu tive muitas dificuldades, né, nesse início de atender pacientes adolescentes, principalmente por esse desafio deles mesmos olhar para essas emoções, esse desafio de não conseguir falar porque é muito doloroso os assuntos, então eles têm muitas dificuldades. Então, desde o princípio, desde a anamnese, quando você faz as perguntas, né? Como é que tá? Tá tudo bem? Como é que tá a rotina? Tá tudo bem? Como é que estão o seu relacionamento com seus pais? Tá tudo normal. Então, é muito difícil eles lidarem com os traumas ou falarem sobre as questões que mais os adoecem. Então, durante esse percurso, eu falei com a minha supervisora, e aí ela disse: você vai precisar trabalhar na criatividade, no lúdico. E foi um grande desafio, porque eu sou uma pessoa muito racional, então eu precisei desenvolver, liberar a criatividade para atender, né, e mudar, assim, toda a minha perspectiva. Então, o passo a passo para lidar com essas emoções, a gente foi ao objetivo de dar nome às emoções, de acolher e integrar, e utilizar a abordagem integrativa transpessoal também com a imaginação ativa, né? A gente usou, deixa eu colocar aqui, eu usei o grafismo, a arte terapia, várias coisas que a terapia transpessoal foi nos proporcionando durante o curso, e aí eu fui implementando nesse atendimento. E os conflitos identificados, no caso, eu vou colocar um estudo de caso, onde a mãe, né, veio falar comigo, que o adolescente de 14 anos, ele estava muito triste, depressivo, ele não comia, ele não queria ir para a escola, ele não tinha amigos,
Ele só fazia desenhos de violência, ele gostava muito de desenhar, mas todas as expressões eram de violência, desenhava armas e via conteúdos disso, e ela já não sabia mais o que fazer. Então, eu fui desenvolvendo, né, durante o percurso, apesar de todas essas informações, o adolescente não adentrava, também não falava quais eram os conflitos que ele sentia internamente. Então, eu fui trabalhando com o lúdico, e eu perguntei, você conhece o filme, né, Divertidamente? E aí eu fui fazendo o reconhecimento das emoções, até uma anamnese, assim, com esses personagens. Eu pedi para ele fechar os olhos, respirar, né, identificar cada personagem desse dentro dele. Né, onde estava a alegria? Qual nota ele dava para essa alegria? Onde estava essa raiva? Qual nota ele dava para essa raiva? Onde estava a tristeza e o medo? A tristeza ele deu uma nota 9, a raiva ele deu uma nota 8, o medo uma nota 8, e a alegria ele deu nota 6. Então, só em olhar para isso eu vi, nossa, essa tristeza realmente está muito alta, né? Ele tá com tristeza dessa e ele não sabe lidar, nem os pais, então muito difícil para resolver esses conflitos. Então ele não tem amigos, ele não consegue falar, ele não falava em público, ele ficou até com medo de pessoas e acabou que foi adoecendo e se escondendo do mundo. Então, eu fiz aqui fui trabalhando com arte terapia, como dava, ele gostava de desenhar, e aí eu pedi para ele pegar uma folha em branco, e nessa folha em branco ele colocar o mundo dele, tudo que tinha dentro dele, nesse papel em branco. Então, ele colocou aqui amigos, família, jogos, né, público, ficar estressado, comida, e aí ele colocou a injustiça, né, ele tem um nome grande, e aí eu fui tentando adentrar nesse assunto, mas ele tinha muita dificuldade de falar sobre essas injustiças, né, sobre como ele se sentia injustiçado. E ao decorrer dos atendimentos, ele falava muito sobre como os vilões eram injustiçados. Porque ele via os vilões como que eles eram mal retratados, mal interpretados nos filmes, e ele não via importância nos heróis, ele via importância nos vilões. Então, já peguei esse gancho e a gente foi trabalhando ali quase no grafismo dos opostos, o herói e o vilão. Eu pedi para ele desenhar e a gente foi construindo um diálogo. Então, aqui ele fez o vilão e o herói. O vilão é esse bem maior, né? Tem muito mais detalhes, pega quase a folha toda. E o herói é esse bem pequeno, né? Como um coadjuvante na história ali. E ao decorrer, né, do atendimento, eu via muito que ele se identificava como o vilão. E era, assim, foi bem desafiador ver toda a dor, toda a tristeza, mas a gente foi, aos poucos, fazendo o passo a passo das 7 etapas, né? A identificação, a desidentificação, tudo através do lúdico, contando uma história. Então, ao decorrer do tempo, eu pedi para ele colocar nomes, e aí ele dizendo o que aconteceu com esse vilão, aí ele falou a injustiça que aconteceu. E toda a vida, né, toda a história ali que ele contava era a história dele mesmo. Que ele tinha dificuldade em falar, sendo ele ficava por trás daquele personagem, né, contando a própria história para mim. E aí, aos poucos, eu ia questionando, e o que é que o vilão pode fazer nessa situação? O que é que o herói pode fazer nessa situação? Né? Aí ele, não, ele quer vingança, ele quer destruir quem injustiçou, quem o culpou por algo que ele não fez. Então, ele se caracterizava muito com essa vingança, com essa dor, com essa injustiça. E aos poucos, eu fui perguntando, você acha que esse é o melhor caminho? E aí a gente foi juntos, criando um novo caminho, para ele se desidentificar tanto dessa dor, né? Conseguir ver as coisas de fora. Foi muito interessante durante o decorrer dos atendimentos. Todo dia a gente voltava ali, toda a sessão, a gente voltava e continuava a história. Vamos continuar a história de onde a gente parou. Então, foi uma história que durou muitas sessões, porque como era algo bem enraizado, né, eram questões muito profundas da infância que ele passou,
de injustiças que ele veio sofrendo, então acabou durando sempre mais de uma sessão, e foram meses para a gente solucionar tudo isso, para ele conseguir integrar. E é interessante porque eu não imaginava que eu não precisaria perguntar, mas o que é que isso é para o seu futuro? Como você coloca em prática? Porque com os adultos, normalmente a gente faz isso, né? Para a gente colocar no momento atual. Mas a criança e o adolescente, no momento que se resolve no lúdico, se resolve para ela internamente. Ela não precisa ir para o racional. Então, quando eu descobri isso, à medida que a gente foi desenrolando a história e resolvendo ali no lúdico, foi resolvendo internamente. Então, foi lindo. Eu até, durante esse processo, vi um conto que dizia assim, que a verdade ia visitar, né, o rei. E aí ela vinha, né, com poucas vestes, e ele disse, não, eu vim visitar o rei. Aí o rei, não, a verdade, como é o nome dela? É a verdade. A verdade é que não entra. Aí ela vai, se caracteriza de outra roupa, e ela tenta voltar, e ela diz, eu quero falar com o rei. Aí ele diz, qual é o seu nome? Não, eu sou o fato aqui não entra. E aí ela se veste com outras vestes, vai lá de novo, eu quero falar com o rei. Qual é o seu nome? Eu sou a Fábula. Ah, tudo bem, a Fábula aqui pode entrar. Então, foi dessa forma que funcionou. Às vezes, a verdade dói muito, né? Às vezes, ao falar, eles sentem tanta dor que eles nem conseguem entrar em contato com essa dor. Esquecer é a melhor ferramenta, porque eu não consigo lidar. Então, a fábula se tornou, ela pode entrar, né? Então, a gente vai falando da verdade de uma forma mais tranquila, para aquele adolescente conseguir intuir, perceber e ir resolvendo internamente esses conflitos. Então, aqui eu usei as 7 etapas, né? Como eu fui falando, a angústia, a sensação de injustiça que ele tinha foram sendo trabalhados, os desejos de vingança começaram a desaparecer, e o vilão da história passou a buscar ajudar aqueles que sofriam de injustiça, refletindo essa mudança, né? Dessa perspectiva. O nome aqui é fictício, né? Sobre si mesmo e as suas emoções. Então, existiu toda a integração dessas transformações e a gente pôde ver na prática, né? Ele fez novos amigos na escola, ele começou a fazer academia e ele estava mais disposto, feliz, menos explosivo, ele voltou a se alimentar bem, ele não se sentia mais culpado também pelas coisas, né? Ele foi se sentindo melhor e ele conseguiu utilizar a energia dele, ele conseguiu resolver esses conflitos, né, emocionais internos, baixar um pouco, né, aquela mente barulhenta e seguir com a vida. E por fim, né, eu resolvi fazer novamente a identificação dos personagens e pedir para ele me dar a nota. Então a alegria ela estava em 9 e a tristeza foi para 6. E aqui, né, assim, nesse momento ele se transformou, eu me transformei, porque a gente começou a trabalhar de formas diferentes e foi um desafio ser online, mas foi incrível colocar essa luz nesse caminho de uma forma diferente. Então aqui tem uma frase que para mim é muito especial: até onde conseguimos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão da mera existência. Então, que a gente possamos ser luz, né? Que a gente possamos acender essa luz, tanto aos nossos pacientes, nos atendimentos, como na nossa existência, na nossa vida também. Tem um conceito também que eu gosto muito, que o processo de iluminação, né, se dá a sempre você tentar iluminar essas sombras, e sombra é a ausência de luz. Então, por luz em cada sombra, a gente vai se iluminando. Então, as emoções, muitas vezes para a gente, pode ser sombras. Muitas vezes as pessoas reprimem, né? Só que quando você reprime a raiva, você reprime também a alegria. Você não sorri mais como você sorria antes, você se torna apático. Então, é como se a caixinha das emoções fosse tudo junto. E aprender a lidar com essas emoções, integrar elas, é realmente se tornar um ser integral, né? Um ser mais iluminado, um ser que consegue
passar a sua alegria, a sua luz para o mundo. Então, que a gente possa aprender a lidar com as nossas emoções, acolher, nos apoiar, né? A grande chave é esse acolhimento, esse amor, e que a gente possa fazer isso tanto nos atendimentos quanto com nós mesmos, que às vezes a gente se culpa, se julga muito, né? E com qualquer pessoa que estiver ao nosso redor, que a gente possa ensinar sobre acolher e sobre a cura. Gratidão. Que lindo! Obrigada, Larissa. Que partilha maravilhosa, ainda mais com os nossos jovens, né, que precisam tanto desse olhar, desse cuidado. É muito bom ouvir uma jovem, né, já falando sobre esse olhar. Gratidão. Doutora Vera, quer falar alguma coisa? Eh, Parabenizar e lembrar o quanto que o adolescente precisa desse tipo de trabalho. E você teve uma sacada bem importante, nós temos que ir próximo a ele, né. Então, o Divertidamente um, o 2 é fantástico, interessar pelos heróis dele, pelos vilões dele, porque na verdade é uma parte dele interno que está sendo vilão, porque está triste, com dor, se sente injustiçado. E e a maestria com que você foi aplicando a IT, e aí eu percebi você muito presente, você muito conectado. E isso faz toda a diferença, né. Acolhendo incondicionalmente, sem julgamento. Parabéns, parabéns, e que muitos e muitos trabalhos para os adolescentes que estão vivendo momentos terríveis, né, com muito índice de suicídio, depressão, adicção, possa chegar ao teu trabalho, Larissa, e que muitos possam, junto de você, fazer esse trabalho. Gratidão. Parabéns. Gratidão, Larissa. Gratidão, doutora Vera.